conter a esquerda, então você tem que fazer uma leitura. Onde é que está a sustentação desses caras? Eles têm um monte de instituições, são tomadas e tá, mas quais são os meios políticos que eles têm? Porque tudo isso custa dinheiro. Sim. Né? Os sindicatos é quem gastava grana, quem fazia tudo e tal. Da onde vinha o dinheiro do sindicato? Puxa, tem um imposto. Fui estudar a questão. Foi uma criação do Getúlio Vargas, ainda em 1937, para o Estado Novo ter capilaridade social. Então criou a estrutura sindical, um instrumento de Estado de financiamento para garantir a grana para os caras, e eles eram ali franjas de poder. Depois eles foram ocupados pela esquerda e ninguém mais conseguia mexer com esse negócio. Ninguém ousava mexer. Isso quer dizer, existia um medo, né? Uma blindagem em cima disso. Né? O sindicato destruía a reputação de deputado, de coisa, tinha medo até de violência. Outdoor nas bases dos deputados, fulano quer acabar com a sua aposentadoria. Quantas vezes vocês não viram isso? Muitas. Que a PP sindicato aqui, o que já não fez com todo mundo? Sim. Fazia essas coisas todas. E aí eu falei, preciso enfrentar esse negócio. E aí logo depois do impeachment fizemos o projeto de lei que extinguia a cobrança do imposto, né, que era um dia por ano do trabalhador, que dava ali quase 4 bilhões por ano no seu último ano de cobrança. E todo mundo falava, você não vai mexer com isso, nunca vai. Se fosse possível, já tinham acabado. Era sempre essa conversa. Não é assim não, vai dar certo. Nada na minha vida foi fácil, nada foi fácil. E aí você tem que estar aí para enfrentar as grandes coisas mesmo, é como é que eu penso. E, cara, são aquelas coisas de oportunidade, coisas que a vida te põe. Eu fui conhecendo as pessoas certas na Câmara, assim, muito rapidamente. Sim. Né? E acabei me tornando muito próximo do então deputado Rogério Marinho, que depois foi, agora no último ano, ministro do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro. E o Rogério era presidente da frente em defesa do empreendedorismo, do comércio, da indústria, e era uma frente bastante ativa ali em Brasília. E quando vem o governo Temer, aí a gente faz uma reunião lá com o Henrique Meirelles, com o Padilha, porque eles estavam falando sobre reforma, precisava da reforma da Previdência, o Brasil está quebrado. Tal. Foi a tentativa ali de fazer, né? Foi a primeira grande tentativa de fazer a reforma da Previdência, que não deu certo. Isso. E aí o Rogério estava presidindo, eu falei, me coloca aí como primeiro, preciso ser o primeiro a falar. Aí ele me deu a palavra e eu, ministro, tudo bem, nós temos que fazer as reformas, está tudo certo, concordo, mas nós temos que dar condições para o parlamento fazer as reformas. E hoje tem isso, estruturas sindicais, destrói a vida dos parlamentares e tal, tantas vezes foram tentadas e frustradas por causa disso. Então, a mãe de todas as reformas está aqui, é o PL e tal, que acaba com o dinheiro dos sindicatos e tira essa força artificial que eles têm. Sim. O problema não é ser contra o sindicato, é a força artificial. Quem quiser doar dinheiro para o sindicato, que doe. Claro, quer doar a casa para o sindicato, faz o que você quiser. Liberdade. Mas não obrigatoriamente. Mas não obrigatoriamente dava a eles um poder descomunal. Sobre a sociedade, né? Sobre as empresas, sobre tudo. Sim. Todos os deputados que vieram, me sucederam na palavra, o deputado Paulo tem razão, então o assunto entrou. Né? O assunto entrou e eu fiquei trabalhando isso na Câmara, com os movimentos sociais recentes que aconteciam ali também, imprensa e tal, dando a cara mesmo, né? Toda hora. Eu já tinha uma rede social relevante também, então falava disso o tempo inteiro, o tema foi entrando, o pessoal foi se encorajando. O Rogério já gostava do tema, já tinha concordado comigo, e aí depois ele se tornou o relator da reforma trabalhista. E quando ele fez o relatório dele, ele incluiu a tese não o meu PL necessariamente, mas a mesma coisa, né, no texto. No texto dele. Aí a gente foi para a guerra e o texto foi aprovado e acabou. Isso foi uma grande vitória, assim, né? Foi mesmo porque ela transformou o Brasil, cara. Assim, deu condições para transformar e continuar a transformar. Tanto que o primeiro ano de zero mesmo imposto sindical, que é 2019, porque eles não tiveram o de 18, né? Sim. É o 19. Governo Bolsonaro, nós aprovamos a reforma da Previdência mais ampla da história, sem um pneu queimado nesse país. Sim, é sem verdade. um banco destruído, sem uma banca de revista arrebentada. Não teve nada. Muito pelo contrário, as pessoas iam para as ruas para pedir a reforma da Previdência, porque, finalmente, sem a névoa sindical, eles conseguiram ter acesso a um debate intelectualmente honesto. E perceberam, o país está quebrado. É isso, né? E é matemática, né? Você não tem como pagar a conta. Não fecha.
Não fecha. E assim foi. E, cara, boa parte do mandato é dedicada a evitar a volta do imposto sindical, porque eles tentam o tempo inteiro. O Lula fala disso. Até há pouco tempo o Lula falou, o fim do imposto sindical foi o maior golpe que a gente já sofreu. Eu vi Mas isso. claro, né? Vai direto no cerne da coisa, né? Que esse aparelhamento, né? Que você falou antes ali, que dá sustentação para um projeto de poder, né? Um projeto político de poder. Exato. E tem os partidos, óbvio, mas que tem essas... Que são franjas ali, mas era um aparato de sustentação mesmo, político mesmo, financiando jornalistas, enfim, muita influência.